Amém, irmãos? Todo mundo bem? Boa noite. Espero que todos estejam tranquilos. Então vamos iniciar nossa exposição bíblica. Vamos abrir no Salmo número 35. Salmo 35. É uma súplica que o rei Davi fez. Talvez aqui nós tenhamos um ótimo exemplo para que servem, qual é a função do jejum. Uma das funções é suplicar a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira a lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam o mal. Sejam como a moinha perante o vento, e o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber. Prenda-o a rede que ocultou. Caia ela nessa mesma destruição, e a minha alma se alegrará no Senhor. Alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre, o necessitado, aquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco. Humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles com a minha adversidade se alegraram e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Com hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações, e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem: os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o tens visto. Não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Desperte e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seus corações: alma nossa, não digam: nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha, de confusão, os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu povo. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja, que o Senhor venha abrindo o nosso entendimento, que o Senhor venha realmente nos capacitando a conhecer os teus caminhos. Senhor, que o Senhor venha me ajudando em minha fraqueza, a expor de maneira bíblica essa palavra. Vem com o teu poder, Senhor, edificando a tua igreja.
em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos à nossa palavra, deixa eu só resolver esse problema. Vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 6. É a parte 2 do nosso tema. Evangelho de Mateus 6, do 17 nós vamos estar lendo. Diz assim: Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. O teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Até aqui. Veja, irmãos, nós vimos na palavra passada vários exemplos do jejum do Antigo Testamento. Agora havia um fato em comum. O que é o ponto em comum em todo tipo de jejum da Bíblia? A pessoa está buscando a face de Deus. A pessoa está buscando entendimento das coisas de Deus. A pessoa está buscando um período especial de oração, regado com jejum, como nós costumamos falar na gíria evangélica. E dessa forma ela aflige sua alma, ela mortifica a carne, e ela busca de todo o coração, de toda a sua intensidade, com toda a sua força, a Deus. Porque, vejam que interessante, comer talvez é a necessidade mais básica que nós temos. Comer fala da manutenção da vida, comer fala do instinto de sobrevivência. E numa sociedade extremamente confortável como a nossa, sociedade ocidental do século XXI, comer é uma tremenda regalia. Nós comemos até mais do que deveríamos. Existe até uma epidemia de obesidade, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Então, quando eu retiro o alimento para buscar a face de Deus, talvez eu esteja tirando o meu elemento mais básico. Depois do oxigênio e da água, o alimento é a coisa mais importante que eu tenho, a coisa mais básica. Então, o jejum, como nós vimos no salmista, é afligir a sua alma para buscar a face de Deus e a ação de Deus e as estratégias de Deus. Amém? Então vamos continuar no nosso estudo de textos. Vamos abrir livro de Neemias, capítulo 1. O último texto que nós vimos foi em Esdras. Vamos para Neemias, capítulo 1, é antes de Salmos, antes de Jó e antes de Esther. Se você achar Salmos, é Jó, Esther, chega em Neemias. Primeiro texto, o versículo 4. Vamos ler a partir do versículo 1 para dar sentido. Veja. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Até aqui. Veja, o ano aqui é 453, 454 a.C. Esdras retornou a Jerusalém 60 anos antes, 70 anos antes, quase 80, em 538, 537. E o que aconteceu? A população voltou a Jerusalém, a população tinha recursos,
o templo começou a ser construído, aí eles tiveram uma série de problemas políticos com os moradores da região, eles não queriam que se reedificasse Jerusalém, e mesmo o povo tendo retornado uma parte dele, grande parte do povo ficou espalhado nas 127 províncias do Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa, na verdade, ele não tinha províncias. O nome que eles usavam era sátrapas. Como se fosse estado, província, região. O que aconteceu com o povo judeu? Eles não voltaram de uma leva só. Teve a leva que voltou com Esdras, mas o país não prosperou. O templo não foi reconstruído. Os muros de Jerusalém não foram reconstruídos. Por quê? Porque houve uma carta dos governadores em volta de Jerusalém, que através dessa carta falaram o seguinte para o rei Dario, que se os judeus reconstruíssem Jerusalém, eles iam se rebelar contra o povo. Inclusive para o rei Dario ver que eles eram um povo de rebelião. Aí o rei Dario foi pesquisar o assunto e suspendeu a obra. Nesse interim, Ageu e Zacarias iniciam seu ministério profético. Foi bem nessa época, entre Esdras e Neemias. E o que aconteceu aqui de interessante? O livro de Esther, ele acontece nessa época. Quando fala aqui no versículo 1, no ano 20º, o que acontece? Esse ano 20º aqui era 454. O rei aqui começou a reinar, eu acho que é o Artaxerxes que reina aqui. O Artaxerxes começou a reinar após 473 a.C. O que aconteceu em 473 a.C.? O marido de Esther, o rei Artaxerxes, é assassinado. Se não me engano, é Assuero o nome dele. Ele é assassinado nos seus aposentos. Fato interessante, se os irmãos lembrarem, nós vamos ver hoje, o próximo texto que nós vamos ver, que Esther jejuou para entrar diante do rei. Por quê? Porque quem entrasse diante do rei persa seria morto. Um dos motivos dessa lei extremamente rigorosa era a segurança do rei. Tanto é que o marido de Esther vai ser morto, assassinado no seu próprio quarto. É uma coisa interessante. Agora, nessa sucessão, nós não sabemos o que aconteceu com Esther, nós não sabemos o que aconteceu com a descendência de Mardoqueu, que era tio de Esther, pai adotivo de Esther. Nós não sabemos o que aconteceu com os filhos de Esther, mas sabemos que chegou aqui a história. E chega na fortaleza de Suzã. O Império Medo-Persa tinha 4 grandes cidades. Uma delas era Persépolis, outra delas era Babilônia. Babilônia, mesmo tendo sido capital do Império Babilônico, ela permaneceu, não foi destruída, ela foi tomada, continuou na sua grandeza. A terceira delas era Suzã, que era uma fortaleza, eu não me lembro agora se de verão ou de inverno, acho que era uma fortaleza de inverno. E Neemias era um dos administradores dessa fortaleza. E aí ele recebe uma visita desse camarada aqui, chamado Hanani, que ele tinha vindo de Judá. E ele vem com notícias terríveis sobre Jerusalém. Por quê? Porque, veja, Jerusalém, para o povo judeu, é Sião. Sião, lembram? Sião é a menina dos olhos de Deus. Sião representa a presença de Deus na terra. Nós estudamos isso agora, no capítulo 5 de Mateus. Quando fala, venha o teu reino, tanto na terra como nos céus. Ligado aqui, Jesus fala, ó, não jures por Jerusalém. Aí nós fomos no Salmo e vimos que Sião é a minha propriedade do Senhor. Lembram disso? Nós vimos isso há 3, 4 palavras atrás. Então Neemias ficou indignado.
Ele estava muito bem, veja, ele era alto funcionário do governo. Tinha um bom salário, ele era pessoa de total confiança do rei. Na verdade é impressionante como Deus, na sua soberania, ele coloca os seus servos ao lado do rei. Nós vemos o caso de José no Egito, vemos o caso de Daniel. Daniel chegou até o dia dos reis persas. Daniel vem do dia de Nabucodonosor. Ele era muito jovem, provavelmente existe uma discussão se Daniel foi deportado em 605, 606 a.C. Eu particularmente creio que Daniel foi deportado em 613, 8 anos antes, na primeira deportação. E aí Daniel ele vem se arrastando por todos os reis babilônicos, e ele entra no governo persa. Só que Daniel tinha que morrer. Morreu em farta idade. Quem é que Deus coloca? Coloca Esdras e logo na sequência Neemias. Ao lado do rei. Ao lado do rei. Só que Neemias, quando fica sabendo o que está acontecendo, ele se humilha diante de Deus. Primeiro chorou por causa da desgraça do povo. Segundo, começou a jejuar, porque veja, ele não tinha poder para reconstruir Jerusalém. Lembra que eu falei que jejum é para situações difíceis? Jejum é para situações sem saída. Jejum não pode ser usado de maneira leviana. Jejum é para quando realmente você precisa buscar a Deus de todo o seu coração. Agora veja que interessante o que aconteceu. Ele jejuou e a resposta veio. Olha lá, versículo 5. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam à extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que regaste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante esse homem. Então era eu copeiro do rei. Veja, primeira coisa, oração com jejum, principalmente a oração, ela começa com confissão de pecados. Deixa eu colocar um ponto importante aqui. O movimento de batalha espiritual acredita na doutrina não. Essa palavra é errada. Acredita no ensino da maldição hereditária. E um dos textos que eles usam para isso é esse aqui. Por quê? Porque Neemias começa a confessar os pecados dos antepassados. Se você olhar grosso modo, você olha para o texto e fala: nossa, é verdade, tem maldição hereditária. Só que quando você analisa o motivo que ele declara os pecados dos antepassados, que ele está falando, vou parafrasear: Senhor, tu és justo. Tu fez uma aliança com Moisés, na qual, se nós obedecemos a aliança, o Senhor nos prosperaria, nos manteria na terra e afugentaria os inimigos. Porém, nessa aliança, para aquele que desobedecesse, o Senhor tiraria da terra. Então eu estou aqui diante de ti confessando que o povo pecou diante de ti.
E não somente esse povo, nós somos pecadores, porque tu és justo. Fazendo aquilo que o Senhor fez, tirando o povo da terra, o Senhor cumpriu a aliança de maneira clara. Os culpados de tudo isso somos nós. Mas aí mais à frente ele vem, mas o Senhor também falou que se nós nos consertássemos e buscássemos a Ti, o Senhor traria de volta. Então, Senhor, ouve a minha oração e ouve a oração daqueles que buscam o Teu nome, que Te temem, e nos retorna à terra. Percebe como é diferente? E a gente percebe no contexto do texto, sem isolar o versículo, que realmente Jeremias está falando disso. Ele está reconhecendo a justa ação de Deus para os que transgrediram a aliança de Moisés. Primeiro ponto, por que não pode ter maldição hereditária hoje? Porque a aliança de Moisés cessou. O fim da lei é Cristo. Esse fim da lei, o que é? Aponta para Cristo, mas representa muito mais que isso. Por quê? Porque ao apontar para Cristo, como eu expliquei, é o sacerdote que não vem da tribo de Levi, mas vem da tribo de Judá. E o livro de Hebreus nos ensina que mudando o sacerdote, necessariamente se faz a mudança da lei. Então é uma coisa tão sem pé nem cabeça. Vou falar uma coisa para vocês. Só não é uma heresia daquelas barbadas porque não mexe com salvação. O fato da pessoa acreditar que existe maldição hereditária não mexe com salvação. Senão seria uma das piores heresias. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. É um falso ensino, é uma coisa que traz muito problema dentro da igreja, traz muito misticismo e muita coisa fora da Bíblia. Sendo que eu deveria normalmente orar reconhecendo os meus pecados. O papel do crente realmente é reconhecer os seus pecados diante de Deus. É isso que Deus espera da gente, é o que Neemias fez. Agora veja que interessante, olha a benevolência de Deus. Porque Deus não é obrigado a atender a oração de Neemias. Veja, durante o governo de Judá, eles deixaram de guardar o ano sabático da terra por 490 anos. O que Deus faz? Tinha que descansar um ano a cada 7. Plantava na terra 6 anos, descansava um ano, e no 8º ano recomeçava a plantar. O que o povo fez? Não guardou esse ano sabático. Deus simplesmente, para cumprir sua aliança, faz o seguinte: vocês não guardaram o ano sabático, agora vai guardar tudo junto, de uma vez. 70 anos a terra vai descansar. Quando aconteceu isso? Isso aconteceu do ano de 607 a.C. até meados do ano de 538 a.C., com Esdras. Edito de Ciro, que nós vimos na palavra passada. Dá exatamente 70 anos, de 607 a 538. O interessante é que qualquer uma das contagens que você faz dá 70 anos, que é os 70 anos. Se você pega datas anteriores, mostrando uma primeira referência, bate, você pega datas depois, porque existe mais de uma leitura desses eventos. Mas a principal que eu acho é essa, 607 até 538. Então a terra descansou tudo de uma vez. O que Deus fez? Bom, descansou a terra, cumpriu a minha aliança, agora voltem. E o povo voltou. Agora, Deus não era obrigado a prosperar, Deus não era obrigado a nada disso. Deus cumpriu a sua parte e fez o que lhe cabia. Só que Esdras, Neemias, conhecendo a natureza de Deus, foi buscar a face do Senhor. E olha o que acontece, lembrando um outro detalhe importante. Quem guia as nossas orações é o Espírito Santo. Então, normalmente, o Espírito Santo, para que Deus seja glorificado, normalmente não, a regra é essa. Ele coloca inclinações no coração dos filhos de Deus para orar.
Esdras, sem saber, foi inclinado pelo Espírito de Deus e pela providência divina a fazer uma campanha de jejum e oração. Isso tinha tudo a ver com a restauração de Jerusalém, com a soberania de Deus em escolher que Esdras ia reconstruir o muro, ia ser o grande herói nacional que ia trazer o povo de volta, plenamente. E aí vem a resposta da oração, que no capítulo 2 aparece, ó, capítulo 2 de Neemias, versículo 1. Diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quanto voltarás? E aprove ao rei a enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. A resposta da oração. Veja, o que o copeiro fazia? O copeiro provava o vinho do rei. O copeiro preparava, ele era o responsável das refeições. O copeiro provava comida. Se alguém fosse envenenar o rei, o copeiro morria primeiro. Se você queria matar o rei, era só comprar o copeiro. O copeiro ia lá, subornava o copeiro botava um pouco de veneno na coisa do rei, e o rei morria. Se vocês lembrarem, no livro do Êxodo, teve um copeiro de Faraó e um padeiro de Faraó que foram presos. Um deles foi enforcado, o outro foi restaurado. Se eu não me engano, o padeiro morreu enforcado e o copeiro voltou a servir vinho para Faraó. A ordem é essa. Então o que acontece? Era a posição de Neemias era de extrema confiança. Tanto é que o rei, ele chega e fala: mas espera aí, quando você volta? Porque o rei não queria saber de outra pessoa sendo responsável de uma coisa tão importante quanto ser o copeiro. Era coisa extremamente importante. Um outro fato importante aqui é o seguinte, sobre a questão da datação. Existe uma datação que o primeiro ano desse rei foi 473. Passados 20 anos, dá 454, porque sempre conta o primeiro ano. Por que essa datação é importante? Por causa da profecia das 70 semanas de Daniel. Por quê? Porque você vai ter que viajar 483 anos até chegar o ano da crucificação de Jesus, que foi em 30 depois de Cristo. Bate certinho. Algumas igrejas querem trazer uma interpretação simbólica da profecia. E não ligam. Igrejas históricas, inclusive, de teologia correta, eles nem ligam para a profecia das 70 semanas. Não interpretam ela ao pé da letra. Eu entendo que a profecia é precisa
E que nós estamos falando de 483 anos e que Jesus morreu no ano 30. Se mudou um pouquinho, 31, 32, até 33, não é problema nenhum. Por quê? Por causa dos erros de calendário. O problema não está com a profecia. O problema está com a contagem humana dos anos. Mas o mais legal aqui é o seguinte: quando eu saio dessa data aqui, eu vou bater certinho na época da crucificação de Jesus, cumprindo mais uma profecia bíblica espetacular. Tudo isso está acontecendo aqui. São informações que não aparecem no texto, mas que são de extrema importância. Por exemplo, o anjo, quando fala para Daniel, fala o seguinte: quando saíres a ordem da reconstrução dos muros, você vai contar 7 semanas de anos. 7 semanas de anos são 49 anos. Os muros serão reedificados, porém em tempos angustiosos. Foi super difícil a reconstrução do muro. Foram tempos angustiosos. Então você vai vendo a precisão. Tudo isso está no livro de Neemias. Mas qual é o principal que a gente vê aqui? Deus, na sua providência, alinhou todas as coisas. Neemias ouviu, orou, jejuou, buscou a Deus e Deus respondeu. Respondeu por quê? Porque era a vontade do Senhor. Existe um outro caso de jejum na Bíblia que nós não vamos estar vendo, mas é notório. O rei Davi cometeu adultério com Batseba. A criança nasceu. Deus não permitiu que a criança sobrevivesse. E a criança ficou doente alguns dias, ferida de morte. O que Davi fez? Foi prantear a criança, jejuar e se humilhar diante de Deus. Assim que a criança morreu, Davi foi lá, tomou banho e comeu. E falaram: mas Davi, peraí, você está louco? A criança estava viva, você estava jejuando, agora morreu. Você, não, porque é o seguinte, agora não tem mais como voltar. Eu irei até ela. Não ela virá a mim. Mas você vê, Davi jejuou, Davi orou, mas Deus não atendeu. Então eu tenho um outro princípio importante. Nem sempre o jejum e a oração vão ser respondidos segundo aquilo que a gente pensa. Infelizmente. Poderia ser automático, né? Ficou alguém doente. Quem? Ah, o irmão Hermenegildo. Quantos anos? 293. Por quê? Olha, porque cada vez que ele estava para morrer, a gente orou e jejuou, Deus atendeu, curou ele. Quantos anos ele tem agora? 577. Ninguém ia morrer na igreja. Porque bastava alguém ficar doente, a gente orava e jejuava, Deus atendia. Então é muito importante eu entender que mesmo eu orando, mesmo eu jejuando, não é garantia de resposta. Só vai ter garantia de resposta quando Deus autorizar acontecer aquilo. Não tem outro jeito. Amém? Agora, vocês querem ver uma outra situação com Neemias? Neemias capítulo 9. Neemias 9, versículo... O que eu marquei aqui? Versículo 1. Olha que interessante. E no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si, e a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé, e fizeram confissão pelos seus pecados, e pelas iniquidades de seus pais. Qual é o quadro aqui? Depois de tantos anos, eles comemoraram a festa dos tabernáculos. Só que as coisas não estavam caminhando 100% com o povo judeu. Por quê? Porque vários deles haviam se casado com mulheres estrangeiras. Então, teve que haver uma purificação do povo. Essa purificação começou com o quê?
vestindo pano de saco e jejuando. Como que ela terminou? Com homens despedindo suas mulheres estrangeiras, inclusive algumas delas com filhos. Olha a diferença na nova aliança. Na nova aliança já não precisava acontecer isso. Na nova aliança, se alguém que é casado com um incrédulo, basta que o incrédulo concorde com a fé, está tudo em ordem com os filhos, eles não são ritualmente impuros. Mudou, mas nessa época valia. E vários homens despediram suas mulheres. Vários homens em obediência a Deus. Mas começou aonde? Jejum, confissão de pecados, oração. Neemias passou um monte, eles tiveram que fazer guerra. Quando a gente lê o livro do profeta Ageu, a gente vê que a reconstrução do templo foi super difícil. Quando a gente vê o livro de Zacarias, até nós vamos passar por Zacarias aqui, mas eu não sei se é esse texto. Fala de Josué, que era o sumo sacerdote, e fala de Zorobabel, que era neto de Jeconias. E fala de uma terceira pessoa, Satanás, diante deles, tentando resistir. Zacarias tem a visão clara da resistência espiritual que Satanás fez contra as duas oliveiras, que era Josué, o sacerdote, e Zorobabel, o governador, que era o herdeiro do trono. Olha que interessante. Quem decretou a reconstrução de Jerusalém? Quem decretou? Deus. Quem decretou a reconstrução do templo? Deus. O diabo deixou? Foi obrigado a deixar, mas ele lutou contra. O que eu gosto desse texto de Zacarias é que ele mostra claramente o seguinte, isso explica para muitos crentes, por exemplo, até abrindo um parêntese pessoal na palavra. Essa semana nós começamos a sentir um ambiente espiritual um pouco mais pesado aqui em casa, uma resistência, os trabalhos diários mais custosos, as coisas um pouco mais difíceis. Gente, isso é normal. O maligno não está nem aí para a soberania de Deus. O maligno só obedece porque é obrigado. Porque ele não tem como lutar contra o que Deus determina. Porém, Deus, na sua soberania, deixa o diabo agir para atrapalhar a vida do crente. Então, essa, entre aspas, batalha espiritual é muito comum. Eu posso estar debaixo do propósito de Deus. O fato de eu estar debaixo do propósito de Deus não quer dizer que eu não vou ter luta. Não quer dizer que eu não vou ter dificuldade. Às vezes ao contrário. Porque eu estou no propósito de Deus, de alguma maneira o diabo é um ser extremamente inteligente, ele percebe, e ele luta com todas as forças para evitar aquilo. Ah, pastor, texto base para explicar isso, de maneira muito clara. Zacarias. Zacarias abre um mundo espiritual. Outro texto que talvez nós vamos passar hoje, livro do profeta Daniel, quando Gabriel vai entregar uma mensagem. O que eu aprendo com isso? A necessidade, primeiro, de perseverança. Segundo, de conhecer o propósito de Deus através da Bíblia. Terceiro, jejum e oração. E quarto, um bom cinto de segurança. Porque o que você vai chacoalhar dentro do propósito de Deus, então arrume um bom cinto de segurança e segure firme no volante. Porque o bicho pega. É muito legal isso aí. Amém? Então vamos abrir agora o livro do profeta Daniel, livro de Esther, capítulo 9, o próximo, capítulo 4, Esther 4. Esther 4, versículo 3. Diz assim: e em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco, e em
cinzas. E então vieram as servas de Ester, os seus camareiros, e fizeram-a saber, do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mardoqueu, e tirar-lhe o plano de saco. Porém ele não as aceitou. Qual é a situação aqui? Havia um ministro, um príncipe do governo persa, do marido de Ester, chamado Amã. E Amã odiava Mardoqueu. Por quê? Porque sempre que Amã saía do palácio, todo mundo se prostrava diante de Amã, menos Mardoqueu. Aí Amã, de uma maneira ardilosa, ele consegue a liberdade do rei. Ele fala para o rei o seguinte: olha, tem um povo que é rebelde, tal, eu quero exterminar esse povo. E o rei concorda. E aí Amã recebe o sinete do rei, ele manda cartas a todas as províncias, para num dia marcado se matasse todos os judeus. Qual era o problema disso? Era a lei dos medos e dos persas. Não tinha como ser revogada. Olha que interessante. Por que aconteceu isso? Vamos pensar do ponto de vista espiritual. Se eu extermino o povo judeu, não tem Messias. Não tem no Messias, a cabeça da serpente não vai ser esmagada. A cabeça da serpente não sendo esmagada, ela ia exercer seu domínio livremente. Entenderam o plano do diabo? Hoje, qual a ideia do diabo? Não é exterminar o povo judeu, é exterminar a igreja. Destruir os santos. Por quê? Porque o diabo sabe que cada vez que uma pessoa está sendo evangelizada, pode ter ali um eleito, e a pessoa vai ser salva. Se não tem quem pregue, Deus escolheu na sua soberania a pessoa ser salva pela pregação do evangelho. Na cabeça do diabo, ninguém vai ser salvo. Resolveu o problema. É tudo encaixado assim. Mas por que esse povo jejuou? Porque, gente, era um decreto de morte. Muita gente ficou feliz aquilo. O mundo odeia o povo judeu. Essa história de antissemitismo, ela é muito antiga. É um povo marcado por perseguição. E aqui ficou muito claro, a ideia era destruir. E olha que interessante, agora sim, vamos para Ester capítulo 9. Ester 9, versículo 31. Olha que interessante. Ó, 30. Para vocês verem que era 127 províncias no reino, ó. E mandaram cartas a todos os judeus, as 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e verdade, para confirmarem esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si, sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandato de Ester estabeleceu os sucessos daquele Purim, e escreveu-se no livro. O que acontece? Aqui começou a ser comemorada uma das festas nacionais judaicas, o Purim, que era marcado por um jejum nacional e, após isso, um grande banquete. Aí veja que interessante, o que os céticos fazem? Eles dizem que isso aqui não aconteceu como está no livro de Ester. E qual o motivo que eles dizem? Porque não tem uma descoberta arqueológica onde aparece o nome de Ester, onde aparece o nome de Mardoqueu, e onde aparece o nome da rainha que antecedeu Ester, chamada Vasti. Inclusive, a única documentação que tem do nome da rainha esposa desse rei é um outro nome. Aí os céticos falam o seguinte: ó, tá vendo? Vocês estão jejuando aí, vocês estão fazendo festa, nada disso aconteceu. Primeiro ponto,
Vasti provavelmente não é o nome. Vasti é um tipo de apelido, a mais bela entre as mulheres. Vem do persa antigo. Está lá, Vasti, a mais bela entre as mulheres. Segundo, praticamente não tem documentação desenterrada desse governo aqui. As poucas referências históricas que você tem desse governo estão na Bíblia. Alguma coisinha no Museu Britânico. Sabemos da morte desse rei. Sabemos de um evento ou outro. Não fala das guerras quase. Mas está aqui. E mostra a origem do Purim. E o que você percebe aqui? Talvez uma das piores batalhas espirituais do povo judeu. Só que eles foram lutar com a arma certa, jejum e oração. Foram buscar o único que podia livrar, que é Deus. E Deus operou e ficou registrado na história deles. Mostrando que o jejum realmente é para isso, é para um momento difícil. É para um momento de aflição. Não é qualquer coisa. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Agora lá na frente, livro de Daniel, capítulo 6. Quanto tempo temos de palavra lá, Rodrigo? 46. Jóia, então dá para fazer Daniel. Daí a gente vai encerrar. Você vai passar por Ezequiel, Daniel capítulo 6. Oh, mas eu dei uma acelerada aqui. Daniel 6, deixa eu tomar um gole d'água. Daniel 6, versículo 18. Olha que interessante. Qual é o contexto aqui? Estávamos conversando ontem, inclusive nós assistimos uma live essa semana entre o reverendo Augusto Nicodemos, o reverendo Weber Campos, o pastor Franklin Ferreira e mais um irmão André, não me lembro o sobrenome dele, um irmão presbítero, sobre a questão da corrupção da política. E aí, conversando sobre a live, inclusive eu vou publicar essa live no grupo da igreja para os irmãos assistirem. A gente comentava sobre que essa passagem aqui mostra como um cristão vive no meio de um governo corrupto. E qual é o pano de fundo aqui? Os outros ministros não conseguiam encontrar nada contra Daniel. Daniel era o segundo do reino. Ele só estava abaixo do rei. No caso do governo babilônico, aparece um texto que fala que Daniel era o terceiro. Mas por quê? Porque havia o rei que estava muito doente, que nomeou seu filho regente. Então, primeiro, segundo e aí Daniel terceiro. Até nisso a Bíblia é detalhada. E aí o que eles fizeram? Eles convenceram o rei a fazer a seguinte lei, que quem por 30 dias oferecesse qualquer pedido que não fosse ao rei, seria lançado na cova dos leões. E Daniel ia orar e pedir a Deus. O que aconteceu? Na primeira oração, Daniel ficou sabendo a lei. O que ele fez no dia seguinte? Foi lá para o porão do palácio orar escondido? Não, ele abriu a janela do quarto, se ajoelhou voltado para Jerusalém, como era hábito daquela região. Não era bíblico, mas era hábito. E aos olhos de todo mundo foi orar ao Deus dos céus. O que aconteceu? Foi preso. Só que o rei Dario fez de tudo para livrar Daniel. Esse aqui, inclusive, é Dario I, o grande. Não é o mesmo Dario que tomou Babilônia. Nós estamos um tempo depois. E aí esse rei, o que acontece? Não conseguiu livrar porque era a lei dos medos e dos persas. Então ele não conseguiu livrar. E aí o que aconteceu? Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas o rei antes disso fala: ó Daniel, o teu Deus, a quem tu constantemente serves, que te livre da cova dos leões. E aí está nessa passagem. Olha que interessante.
Versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Vamos ler o 16, vai. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu-lhe o sono. Pela manhã, ao romper o dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O que aconteceu? Deus fechou a boca dos leões. Mas olha que interessante. Você percebe um não-judeu, um gentio, que nós não sabemos se foi salvo ou não, que jejuou por causa de uma coisa grave. E jejuou de uma maneira tão intensa que não teve instrumento de música, porque tem crente que fica sem comer e fica ouvindo música. Música gospel, agitada, música de festa. Não é esse o espírito de jejum. O espírito de jejum é o espírito de quebrantamento, de aflição da alma. Mas a gente percebe Dario fazendo isso. E Daniel foi livrado. Olha que interessante. E o exemplo não é um exemplo muito agradável. Primeiro século depois de Cristo. Irmãos nossos capturados pelo rei Nero, imperador romano. Irmãos nossos capturados no Império Romano foram jogados no Coliseu para ser comido pelos leões. Eu pergunto, vocês concordam que era bem plausível que vários irmãos, até que estavam lá ou que estavam fora de lá, oraram e jejuaram para Deus fechar a boca dos leões? O que você faria? Se você soubesse que metade da nossa igreja tinha sido presa e ia ser lançada aos leões, e não tivesse como fazer nada para escapar, eu vou te dizer o que eu faria. Eu ia orar e jejuar. E pedir para Deus fechar o nome dos leões. E ainda eu ia trazer um argumento. Ia falar o seguinte: para que o teu nome seja glorificado, para que todos vejam o seu poder. Aí ia vir com o argumento gospel, né? Para que haja um grande avivamento no meio desse povo, e os ímpios ao verem os leões com a boca fechada. Eu ia orar assim, nesse sentido. Só que Deus não fechou a boca dos leões no primeiro século. E esses irmãos foram martirizados novamente. A gente percebe, não é garantia de resposta. No caso de Daniel foi. Foi porque um dos motivos vai aparecer um pouco à frente. Daniel era o profeta escolhido. A voz profética daquela geração, que ia profetizar para os acontecimentos, entre eles do livro de Esther, do livro de Esdras e do livro de Neemias, e o retorno do povo. Tem profecia de Daniel que ainda não se cumpriu. Provavelmente deve se cumprir nos nossos dias, ou próximo aos nossos dias, que são profecias apocalípticas. Entende o motivo por que Deus fechou a boca dos leões? Porque existia um propósito maior de Deus. E aonde que a gente vê isso? Livro de Daniel, capítulo 9. Vamos lá. Daniel 9, versículo 1. Esse daqui merece uma leitura mais detalhada. E no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos
de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. O que acontece? Daniel, não se sabe como, tinha em mãos cópias do manuscrito, do rolo de Jeremias. E ele encontrou em Jeremias, que hoje nós temos no capítulo 25 e no capítulo 29, que o cativeiro seria de 70 anos. Aí veja que interessante. Esdras vai retornar para Jerusalém em 538. Essa oração aconteceu 8 anos antes, em 546 a.C., na época do rei Dario, que também era conhecido como o rei Góbrias. Isso é importante porque é a informação histórica que tem. Quer dizer, 8 anos antes de Esdras retornar, Daniel entendeu, 70 anos. Pegou a calculadora, ele sabia bem o ano que ele tinha saído, Daniel, ou saiu de Jerusalém em 613, ou saiu em 607. Vamos colocar aqui 607, para a conta ficou mais redonda, apesar que eu entendo que Daniel saiu antes, 6 anos antes. 607 foi o oficial, onde a galera veio mesmo. Entendeu? Aí o que acontece? Ele fez as contas, 70 anos. Você vai bater em Esdras. Ele falou, opa, tá próximo. Ou tem uma outra conta. Em 586 a.C., o templo foi destruído. Esse templo voltou a ser reconstruído em 516, 70 anos depois. Mas o que Daniel percebeu? Ele não tinha condição de saber a data. Mas Daniel percebeu, falou, opa, está vindo o mover de Deus. Os 70 anos estão acabando. A vergonha do povo vai ser retirada. Essa nossa humilhação vai cessar. O que ele fez? Marcou um carnaval gospel? Não, olha o que ele fez. Vamos lá. Versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Olha que interessante, gente. Daniel tinha uma profecia na mão. E não era uma profecia de qualquer um. Era uma profecia do profeta que falou que o templo ia ser destruído. E que se cumpriu. Esse mesmo profeta disse que ia durar 70 anos. Essa profecia começou a ser cumprida com Daniel extremamente jovem. Ele era a testemunha viva da profecia. Se é nos dias de hoje, desse falso evangelho, tu já ia fazer festa e vão fazer uma proclamação profética, vão fazer um ato profético, uma marcha para Jesus. Não. Mesmo com a profecia na mão, Daniel vai buscar a face do Senhor. Daniel vai orar e vai jejuar, e vai afligir a sua alma. E aí o que acontece? Vamos lá. Versículo 4. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também ao todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas nós a confusão de rosto, como hoje se vê.
aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto, aos de longe, e em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Lembra da oração de Neemias? Mesma oração. Versículo 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estavam escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Olha que interessante. Faz toda a confissão, confessa o erro, vai buscar. Só que aí, olha que interessante. Olha aqui. Quando ele fala do Egito, está um pouquinho abaixo. Ó, versículo 16. O Senhor, segundo as tuas justiças, ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Então ele fez uma oração de súplica. Uma oração colocando a miséria do povo, mas não só orou, ele se afligiu, ele jejuou. Olha o que acontece no versículo 20. Aqui é bem interessante. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, e estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, esse homem Gabriel é um anjo, tá? Veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde, que é 3 da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Olha que interessante, esse anjo foi enviado. A gente percebe Gabriel entregando várias mensagens de Deus. Para quem Gabriel entregou uma mensagem importante? Para Maria, anunciando o Messias. Mas olha que interessante a movimentação espiritual. Aqui é muito legal. Tá? Versículo 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Olha que interessante. Instantaneamente, Daniel orou, saiu a resposta. É o que a Bíblia mostra. Daniel orou, saiu a resposta. Resposta do quê? De quando seria o retorno do cativeiro? Lembra daquele número de datas que fechava com 70 anos? Daniel não tinha muita certeza de quando seria. Mas olha o que aconteceu, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, estelar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Aí o que vai vir aqui? A profecia das 70 semanas. Muito claramente. Essa profecia vai dar reconstrução de Jerusalém, ela vai anunciar a morte do Messias, ela vai nos dar a época que o Messias viria à Terra, todas essas coisas. Por que foi revelado? Primeiro, soberania de Deus. Segundo, oração e súplica e jejum. Mas Daniel aqui estava buscando uma direção de Deus. O que a gente percebe? Até agora, todos os exemplos que a gente viu de jejum, tirando aquele jejum errado, todos eles, o pessoal está buscando a face de Deus.
Os irmãos estão buscando a vontade de Deus. Os irmãos estão buscando a estratégia de Deus. O próprio Daniel, acho que eu não separei aqui, não separei esse texto. O próprio Daniel, mais à frente do livro, se eu não me engano, no capítulo 9, ele vai nos retratar uma batalha espiritual que aconteceu. Batalha espiritual, não. O anjo sai para entregar a mensagem. Uma força espiritual que agia na região da Pérsia, sobre o governo da Pérsia, sobre aquela região, tenta resistir ao anjo. Deus manda Miguel para abrir, que é anjo guerreiro, é príncipe do povo de Deus. Deus manda Miguel para abrir a passagem. E Gabriel entrega a visão. E Gabriel ainda explica, agora na volta eu vou brigar lá na região da Grécia. Veja, isso aqui não está falando de demônios territoriais. O movimento de batalha espiritual quer dizer que tem demônios territoriais. Não é isso que está falando. O que essa passagem mostra e ensina é o seguinte, que existem forças espirituais que atuam junto a governos, a populações e a países. Não como um demônio territorial, mas como um demônio sendo demônio. E se a gente for pensar um pouco, Satanás é inteligente. Eu não preciso de dois demônios brigando entre si para me atacar. Eu boto um demônio para atacar o Maurício, outro demônio para atacar a Paula, outro demônio para atacar o Rodrigo. E a demoniolândia fica melhor, é simples assim. Mas a gente percebe o quê? Uma saída de resposta de oração, todo envolvimento espiritual, toda uma movimentação angélica, toda uma movimentação demoníaca. Por que que isso acontece? Porque Deus, a sua soberania, Ele é engrandecido em tudo. Veja, Satanás queria ser semelhante a Deus. E Deus, para decretar as coisas, para fazer acontecer, não precisa nem pôr a mão, Ele só manda um anjo. E não existe demônio que segure um anjo que está debaixo de uma determinação de Deus. Agora, veja que interessante, olha que legal. Deus escolheu, na sua soberania, pegar pessoas simples, mortais como nós, e acatar nosso jejum e a nossa oração para fazer a sua vontade. Nem precisava. Ele não depende de nós. Por que isso é importante saber? Porque, veja, nas igrejas por aí, principalmente no Brasil, eles querem ensinar o seguinte: se ninguém orar, Deus não faz. Isso é um problema. Porque a gente tem uma série de histórias bíblicas onde ninguém orou. E Deus fez. Por exemplo, Daniel, quando estava buscando a face de Deus, o pau estava quebrando lá no reino espiritual. Daniel nem sabia. Não sabia que estava havendo uma briga entre anjos e demônios, que estava havendo toda uma conjuntura espiritual. Daniel nem sabia. Daniel só estava há 21 dias sem comer nada apetitoso e sem tomar vinho. E não se ungiu com óleo. Daniel estava triste, sabe quando está azedado? E estava jejuando e buscando a Deus. Vocês percebem o problema dos ensinos de hoje? Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Deus não precisa do nosso jejum. Deus não precisa da nossa oração. Ele é Deus. Ele determina, Ele cumpre. Mas foi da vontade dEle envolver suas criaturas em seus planos. Envolve anjo, envolve demônio, envolve seres humanos, envolve seus filhos, envolve filhos de Belial. Por exemplo, Pilatos, Herodes, Anás e Caifás, filhos de Belial, que Deus usou para o sacrifício de Jesus na cruz. Por que ele faz isso? Principalmente porque o nome dele é glorificado,
Principalmente porque Ele escolheu na sua grandeza usar pessoas tão imperfeitas como nós, miseráveis pecadores. Agora veja que interessante. As nossas orações são colocadas no nosso coração por Deus. Por isso que é importante o ministério de oração. Na Bíblia está recheado de textos orientando a orar e também de maneira paralela, jejuar. Qual é o resultado? A vontade de Deus. Qual é o resultado em mim? Eu me torno mais sensível às direções de Deus, eu me torno mais atento às direções de Deus e eu fortaleço a minha fé. Na verdade, o jejum e oração é para mim, é para a minha fraqueza. Por isso que é tão importante esse jejum e essa oração. Agora, não pode ser feito de qualquer maneira. Existem modelos de jejum bíblico muito claro, envolvendo muito mais do que parar de comer e parar de beber aquilo que você gosta. Amém? Isso aí nós vamos ver mais à frente na próxima palavra. Vamos orar? Deixa eu só fazer a oração antes. Senhor, em nome de Jesus nós colocamos a nossa vida, Pai. Senhor, sabemos que tudo está nas Tuas mãos. Sabemos que na eternidade passada o Senhor predeterminou todas as coisas, mas sabemos, Senhor, que foi da Tua vontade nos envolver em todo o Teu plano para a raça humana. Senhor, o Senhor sabe das nossas lutas, o Senhor sabe das nossas dificuldades, e o Senhor sabe, Senhor, que nós precisamos de Ti. Queremos cada vez mais, Senhor, buscar a Tua face. Queremos, Senhor, estar sendo instrumentos para que a Tua vontade se cumpra na terra. Senhor, que nós possamos vencer toda a carnalidade que nos assola, que possamos de maneira humilde e de maneira prática ter uma vida abundante de jejum e oração. Senhor, isso só é possível através do Teu poder em nós. Capacita-nos, Pai, em nossa fraqueza, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?